Muito boa noite, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está comigo neste canal, né? Hoje tivemos uma reunião de pastor, mas estou aqui igual para fazer leitura diária, né? Bom dia para você que vai vir amanhã, boa tarde para você que vai vir à tarde. Mas, igual eu falei, nesse canal todo dia nós lemos a Bíblia, independente se eu estiver em alguma reunião ou estiver viajando, sempre irei parar ali de 5 a 15 minutinhos para nós ler a Bíblia e nós orar, tá bom? Então a leitura de hoje é no livro de Atos 17, versículo 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. 33. E a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio e o Reopagita, ou Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outro mais. Capítulo 18, versículo 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. 2. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. 3. E posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles ali. Trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. 4. E todos os sábados discorriam na sinagoga, persuadindo tanto judeu como gregos. Então você vê, meus amados irmãos, que naquela época como era difícil. O evangelho era pregado, irmão, somente através dos apóstolos. Ou seja, eles tinham que viajar às vezes horas e horas. Agora imagina naquele tempo. Não tinha carro, não tinha avião. Eles andavam às vezes de barco ou a pé, quilômetros, para pregar a palavra. E hoje, tem pessoa que mora às vezes 1 quilômetro da igreja e fica às vezes um mês sem ir na igreja. Às vezes você hoje tem toda a facilidade para você ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes você não recebe ela de todo o seu coração. Meu irmão, minha irmã, quando nós recebemos a palavra de todo o coração, nós obedecemos a ela fielmente. E fazendo isso, você fará bem para você. E Deus vai enviar pessoas para te ajudar, como enviou ali. Deus, ele sabe de tudo que você precisa. E Deus, ele vai enviar pessoas para te dar recursos. Quando você aceita a palavra, quando você obedece a sua palavra. Porque quando nós somos adultos, é difícil de nós obedecer. Por quê? Porque depois que você é adulto, ninguém te manda. Você se manda, você é dono do seu próprio nariz. Só que tem um Deus que ele é pai. Então, você pode ver que os filhos, eles têm que obedecer aos seus pais quando são crianças. E Jesus falou certas vezes para os seus discípulos: se vocês não se tornar como criança, não poderão ver o reino de Deus, ou seja, obediente. Porque toda criança que não obedece aos seus pais, elas vão sofrer lá na frente. Quantas crianças hoje que não obedeceram aos seus pais sofreram na vida, depois tiveram que obedecer no quartel, obedecer à polícia, obedecer aquele chefe, porque não quiseram obedecer. Ficou braba, se ofende,
por qualquer coisa. Essa palavra aqui, irmãos, é muito forte. E aí no versículo 5 diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. 6. Pondo-se ele a blasfemado, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde aquela hora vou para os gentios. 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. 10. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha que coisa linda isso. Você vê que Paulo naquela cidade começou a trabalhar, ajudar, ele fazia tenda. Só que ali naquela cidade que ele foi, irmãos, era tanta gente para ele ajudar que ele ficou só pregando a palavra. E as pessoas ali ajudavam ele. Era uma multidão. Que coisa linda, irmãos. Naquela época a pureza, né? Hoje acabaram com o evangelho. Mas Jesus e Deus continuam mesmo. Que coisa linda isso. Eles aceitavam a palavra, irmãos, e se batizavam. Que coisa linda isso. Em 1 ano e 3 meses, Paulo firmou ali pessoas tementes a Deus, que acreditavam na palavra, que aceitavam a palavra, que se batizavam. Hoje você vê pessoas se batizando nas águas, mas não temem a Deus. Continuam fazendo as mesmas coisas. As pessoas hoje estão brincando com Deus. Pessoas que conhecem a palavra há anos e olha como você era no início. Aí você começa a passar um monte de coisa, olhando para os outros, você estraga a tua fé. E lembra aquela palavra que Jesus falou: aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Os homens hoje podem ter estragado a palavra e o evangelho, mas Jesus e Deus continua sendo o mesmo. Lembra disso. Olha o exemplo aqui. Era tanta gente que Paulo não venceu mais nem trabalhar. Honrava ele, respeitava a ele, porque ele era o homem de Deus que estava ali se dedicando somente à palavra, em oração, em jejum, para curar, libertar e ajudar. E hoje as pessoas não acreditam mais nisso. Elas acham hoje que o pastor tem que se ralar, né? Elas acham hoje que o pastor é um super-homem, um super-herói. E não é assim, meu irmão, minha irmã. O pastor, ele prega a palavra, mas é você que tem que aceitar ela de todo o teu coração. Ele não vai te obrigar, é você que tem que receber a palavra e praticá-la de todo o seu coração. Porque fazendo assim, ele vai salvar, como salvou aqui, toda a sua casa, toda a sua família, através da tua mudança, através da tua conversão, vai buscar a Deus também. Teus filhos não se convertem por causa do teu mau testemunho muitas vezes. A tua família não se converte porque você ainda também não se converteu. Primeiro você e depois a tua casa. No nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora, Pai, e repreendo todo o mal que tem se levantado contra a vida dessa pessoa. Todo espírito, ó Pai, de dúvida, de medo, que tem se levantado contra a vida dos meus irmãos. Eu ordeno agora, eu exijo, eu digo mal. Eu digo desânimo, eu digo doença. Pode ir pegando tudo que é teu agora. Espírito de doença, de enfermidade, de briga, de insônia. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia.
Eu determino que o Senhor seja o teu pastor e nada te faltará. Eu determino que nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Cai 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Em nome do Senhor Jesus. E você diga amém e diga graças a Deus. Até amanhã, que Deus abençoe, em nome de Jesus.